Olá, meus queridos irmãos, graça e paz da parte de Deus. Nós precisamos ter a graça, nós precisamos ter a paz, da comunhão do Espírito Santo. E através da própria palavra de Deus nos mostra que Deus continua alimentando seus filhos. E hoje nós estamos sendo alimentados pela palavra de Deus. E hoje nós vamos aprender um pouco a respeito disso. E eu quero trazer para você uma comparação onde Deus usa Isaías e usa outros profetas da Bíblia em relação à águia. Nós sabemos que a águia não só apenas o seu voo é bonito, mas também a visão que ela tem é uma visão ampla. E é o que nós vamos aprender a respeito dessa grande ave, que é grande referência para nós no mundo espiritual que nós temos que ter. E quando Deus nos compara com esses animais, com esses tipos de aves, é porque Deus sabe que na natureza, no ecossistema onde eles vivem, a prudência, a esperteza e a inteligência é muito boa para o seu mundo, para a sua visão, para o seu ciclo de vida. E Deus ele quer transmitir para nós essa mesma lição, para nós que vivemos no mundo espiritual, ter essa mesma visão de águia. E então a própria palavra de Deus nos mostra aqui nesse texto sagrado das Escrituras Sagradas que o próprio Deus ele elogia a visão ampla da águia, afirmando que os seus olhos avistam a presa de longe. A águia nos ensina muitas lições espirituais. Ela avista, com certeza para nós, símbolo de visão espiritual ampla. O crente que enxerga longe possui visão de águia. Precisamos pedir ao Senhor que amplie a nossa visão espiritual. Precisamos enxergar longe, precisamos ter visão de águia. Segundo os estudiosos, a capacidade visual da águia abrange 360 graus de circunferências, enquanto que o campo visual do homem é 160 graus. Isso possibilita a águia de enxergar a presa até 10.000 metros de distância, com uma precisão incrível. E no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 11, e até o versículo 12, o Senhor perguntou ao profeta Jeremias: "Que é que vês, Jeremias?" E eu disse: "Vejo uma vara de amendoeira." E disse o Senhor: "Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir." Ainda bem que o Senhor elogiou a visão que Jeremias tinha. Deus também ele quer cumprir também algo em você. Ele também quer elogiar a sua visão. Nós não podemos ter os olhos escuros, porque a Bíblia diz que nossos olhos foram escuros, nosso corpo está em trevas. Mas a própria palavra de Deus nos mostra que temos que ter uma visão e visão ampla. Temos que ter uma visão, e a visão que Deus ele quer é uma visão de um episcopados. A palavra episcopados no grego vem dizer que o homem é um homem que tem visão. Sobre o olhar, a palavra ep vem de sobre, escopado vem de dizer sobre olhar. O olhar, sobre vigilância, tudo está ligado a essa visão de a pessoa vigiar. Aquele termo que a Bíblia diz, vigiai e orai para que não caia em tentação. Essa que é a visão que Deus mostra do episcopado, onde o grego mostra que temos que ter uma visão ampla. Geralmente nos tempos de Cristo e nos tempos também da Bíblia, dos diáconos da igreja e também dos apóstolos, eles deveriam ser episcopados. Eles deveriam ter visão missionárias, visão de Deus. Quem não tem visão ampla para o mundo espiritual, ele não pode ser chamado por Deus. E para nós podermos ser um episcopado, nós precisamos ser escolhidos por Deus. Porque no livro de Salmo 101, versículo 6, os olhos do Senhor estão em busca dos fiéis da terra. Então, se os próprios olhos de Deus têm uma visão ampla, uma visão boa para poder conhecer, e a visão de Deus, ele não vê só apenas uma parte do planeta,
ele também vê aquilo que está no coração de alguém. E para nós podermos entender o que Deus ele quer de nós em relação à visão de uma águia, nós temos que realmente aprender alguns fatores do que essa ave é capaz. E nós sabemos que ainda, segundo os cientistas, o olho da águia funcional, ela funciona como uma luneta. Se o homem tivesse uma visão como a da águia, poderia, sem grandes esforços, ler um jornal de 500 metros de distância. No livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 2, o Senhor também revelou ao profeta Abacuque sobre a capacidade ampla da leitura, até que passasse correndo. E você que está em casa, você tem uma concepção a respeito da visão? Observamos que a visão é a capacidade visual, onde o olho tem capacidade de captar as imagens e levar até o centro visual, no encéfalo. Então, dentro dessa visão que Deus está nos mostrando, dentro dessa retina dos olhos, nós observamos que há células chamadas de bastonetes e cones, que observem os raios luminosos e os convertam em sinais elétricos. Observamos que os bastonetes ficam principalmente nas partes laterais da retina. E as cores concentram-se na área da fovéia central. O que faz a águia ter uma visão tridimensional? São 3 fovéias que elas possuem em cada olho. Nós, por exemplo, o homem, possui apenas uma fovéia em cada olho. Os olhos são muito grandes da águia. E nós sabemos que, olha que Deus ele faz. A visão de uma águia comparada com a nossa visão. É por isso que a Bíblia nos diz que devemos ter a mesma visão da águia no mundo espiritual. Assim, o cristão deve pedir a Deus que lhe conceda uma visão espiritual ampla. Em 2 Reis, capítulo 6, 17, Eliseu orou pela visão espiritual de Geazi, dizendo: Senhor, peço-te que abre os olhos para que veja. Nós sabemos que nem todo mundo tem a visão de um homem espiritual. É preciso alguém orar pela vida de alguém para que Deus possa abrir esta visão espiritual. E observamos que o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu. E eis que o que ele viu, montes cheios de cavalos e cavaleiros, e o fogo ao redor daquele monte, e onde Eliseu ele viu o poder de Deus tão grande. Então, para a gente poder ver as coisas espirituais, precisamos ser guiados por homens espirituais, porque a Bíblia diz que um cego não pode guiar o outro, ambos cairão num buraco. Devemos ter visões e devemos passar essas visões para outras pessoas que não têm, como Eliseu passou para o moço Geazi. E então, Geazi, Eliseu, nós sabemos que outros profetas, como também Daniel, Jeremias, eles possuíam visões espirituais. Mas também nós observamos também que o livro de Lucas, capítulo 18, 42 ao 43, Deus também ele faz um grande milagre na vida daquele homem, a qual era cego. Aí a visão do Bartimeu. Jesus ele vai dizer uma grande palavra para ele. O próprio Jesus diz para ele, em nome de Jesus Cristo, que ele precisava abrir os olhos. E nós sabemos que o próprio Deus, ele é poderoso. E nós sabemos que Jesus, ele tem que ser glorificado. Nesse livro de Lucas, capítulo 18, 42, mostra que o nome de Deus ele foi glorificado. E todo o povo também vendo aquilo, louvaram a Deus. Jesus também está pronto para devolver nossa visão, tanto física como também espiritual. Há uma referência também no livro de Apocalipse, capítulo 3, 17 ao 18. Jesus denuncia a falta de visão espiritual da igreja Laodiceia.
Nós conhecemos esse versículo, ele é bem falado na igreja, bem pregado nos púlpitos da igreja. E ele revelou o seguinte, que ela deveria ter o remédio para curar a falta de visão espiritual daquele povo, daqueles congregados que estavam ali em Laodiceia. Eles deveriam ter colírios espirituais. Nós também precisamos de remédios espirituais para que Deus possa tirar a cegueira espiritual. Estamos vivendo num tempo onde ela está predominando muito, muitos estão cegos, não estão enxergando a realidade, mas eu creio que Deus tem algo para revelar ainda este ano para todos nós, como a visão do nosso querido irmão Moisés. Em Deuteronômio capítulo 34, versículo 7, observamos que Moisés, da idade de 120 anos, a Bíblia diz que quando ele morreu, a gente sabe que ele teve uma visão muito ampla. Os seus olhos não se escureceram, nem perdeu ele o seu vigor. Moisés foi um grande águia de Deus. Moisés foi um homem que teve capacidade de ter grandes visões. E eu creio que Deus está trazendo para nós também a mesma visão de Cristo, a mesma visão de Moisés, a mesma visão dos apóstolos. Precisamos ter visão. O homem sem visão, ele não consegue andar, ele não consegue desenvolver o seu ministério. E então, meus queridos irmãos, agradeço a Deus e vamos aqui terminando com a conclusão dizendo que Deus amplia a nossa visão.